Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer, né, a presença de todos, principalmente das nossas três convidadas. E é com muito prazer que eu venho apresentar o nosso evento, né, Veganismo Acessível e o Consumo de Carne durante a Pandemia, organizado pelo Centro Acadêmico de Biologia e pelo grupo de extensão PACA, que é o Postura Ativa Frente à Causa Ambiental, ambos do Unesp Bilse. Antes de passar a fala para as convidadas e da apresentação, eu gostaria de dizer que nós fechamos uma parceria com uma loja de doces veganos aqui de São José do Rio Preto, que é a Vila Lua. Eu vou colocar aqui um Instagram dela, são doces veganos artesanais. E quem ficar aqui com a gente até antes da discussão, das perguntas, vai ter uma surpresinha, tá? Então não saiam daqui. Muito importante a gente dar oportunidades para experimentar novas coisas. Aqui tem o Instagram dela e o contato, o WhatsApp, para quem quiser tirar mais dúvidas, conversar, tá bom? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre as nossas convidadas. Deixa eu retirar aqui um minutinho. Sou um pouco confusa com a tecnologia, gente. Vamos lá. A nossa primeira convidada que vai abrir o evento é a Marina Gutierrez Fernandes, que é formada em letras, tradução francês e italiano pelo IBILSE, atua em serviços de tradução e legendagem e estuda questões sobre acessibilidade e inclusão no meio audiovisual. É feminista, vegana há 4 anos, ativista e organizadora regional do Anonymous for the Voiceless Rio Preto. A nossa segunda convidada é a Tainara Murari de Carvalho. Ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, vegana e também é ativista pelo direito dos animais pelo Anonymous for the Voiceless. E a nossa terceira convidada é a professora doutora Lilian Casati, que é graduada em Ciências Biológicas pela USP de Ribeirão Preto, tem mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu e pós-doutorado pela USP de Ribeirão Preto. E também é professora associada ao Departamento de Zoologia e Botânica do IBILSE. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a fala para a nossa primeira convidada, que é a Marina. Tá bom? Tá tudo certo aí, Má? Sim. Tudo certinho? Então, tudo certinho. Bora lá. Bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço aqui para falar sobre veganismo. Tá tudo certo? Oi, gente, tá tudo certo? Não tô ouvindo. Má, tá sim. Já coloquei sua apresentação. Pode começar. Então, tá bom. A hora que você quiser. Vamos lá, então. Tá compartilhando a tela? Sim, Má, tá compartilhando. Eu não tô vendo a tela aqui compartilhada. Ah, então tá bom, vou continuar. Bom, gente, desculpa aí os probleminhas técnicos. Agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. E a minha fala ela vai focar no veganismo político, popular e abolicionista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que significam esses termos, sobre esse veganismo que é o veganismo que eu sigo e o que eu acredito. Então, para começar, eu vou trazer algumas diferenças do veganismo, do vegetarianismo estrito e do ovo-lacto vegetarianismo. Acho que todo mundo já sabe, mas essas 3 categorias, né, as 3 não consomem nenhum tipo de carne. Então, qual que é a diferença, né? A diferença principal vai estar no ovo-lacto vegetariano,
que ele consome ovos e leite e derivados. E o vegano e o vegetariano estrito, eles não consomem nada de origem animal na alimentação. Então, o que muda do vegano para o vegetariano estrito? Bom, a primeira coisa é que os veganos, eles não consomem nada de origem animal ou nada que tenha exploração animal envolvida, né, em nenhuma parte da cadeia produtiva. Então, os veganos, eles não vão consumir couro, lã ou produtos que foram testados em animais. E eu acrescentei uma outra categoria, que eu vou falar durante a minha apresentação, que é em relação a boicote e ativismo. Então, os veganos, eles também, o veganismo político, ele também faz boicote, né, em relação a empresas, a multinacionais, por exemplo, e realiza ativismos. Esse ativismo, eu gostaria de deixar claro que ele pode ser feito de diversas maneiras. Eu vou focar no ativismo da Anonymous, que é o ativismo que a gente faz aqui em Rio Preto. Bom, aqui a gente vê duas categorias, né, uma classificação. A primeira, a dieta, e a segunda, um posicionamento mais político. Então, na minha fala, eu vou focar no porquê os veganos, né, na próxima fala, eu vou falar um pouquinho sobre porquê os veganos não consomem ovos e leite, e vou falar um pouquinho sobre boicote e ativismo também. Bom, vamos lá. Essa é uma questão que muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que vegano não consome ovo e leite? Parece meio radical. Geralmente as pessoas não associam a crueldade e a exploração animal com esses produtos. Então, como não dá tempo de falar de tudo, né, dessas indústrias separadamente, eu trouxe algumas similaridades. A primeira similaridade é que ambas essas indústrias, elas exploram sistematicamente as fêmeas. Então, a gente tem as galinhas poedeiras na indústria dos ovos e as vacas leiteiras na indústria do leite. Essas fêmeas, elas são exploradas, né, pela função reprodutora, então a galinha é explorada pelo ovo e a vaca pelo leite, para que aumente a produção por uso de hormônios, de modificações genéticas, inseminações artificiais, então não tem nada de natural nessas indústrias. Esses animais, eles possuem uma vida completamente miserável, dá para ver pelas imagens, eles não têm liberdade nenhuma. Então, as galinhas, elas ficam presas em gaiolas a vida inteira, em galpões fechados, escuros, né, com uma iluminação artificial. E as vacas, essa imagem que vocês estão vendo, é uma ordenha industrial, né? Então, é bem diferente daquela imagem que a gente tem do fazendeiro indo lá ordenhar a vaca. Industrialmente, é assim que funciona. Um outro dado que eu queria trazer em relação ao período de vida desses animais. Porque devido a essa exploração, o período de vida deles é drasticamente reduzido. Então, uma vaca leiteira, por exemplo, ela viveria cerca de 20 anos na natureza, se ela fosse livre. Uma vaca leiteira, ela chega, em média, a ter uns 5, 6 anos de vida, porque a partir daí a produção dela começa a cair, e aí ela já não é mais lucrativa para a indústria. E aí, o que acontece com ela, né? Ela é enviada para o abatedouro e ela vai virar carne, porque a indústria não pode perder, né? Então, tudo vira mercadoria. Bom, até aqui eu falei sobre as fêmeas, né? E os machos dessas indústrias, o que acontece com eles? Bom, não acaba por aí. A indústria, ela foca na exploração de fêmeas, e como os machos, eles não têm um valor comercial, porque pensa comigo, o pintinho macho, ele vai crescer e ele não vai dar ovo, assim como o bezerro macho, ele não vai crescer e não vai dar leite. Então, eles não têm lucro, né? Então, o que a indústria faz os pintinhos, tanto os pintinhos quanto os bezerros, eles são mortos nos primeiros dias ou meses de vida. Então, no caso dos pintinhos, é literalmente nos primeiros minutos de vida, né? Pela imagem, a gente pode ver que eles acabaram de nascer, tem até a casquinha do ovo ainda ali, e isso que está acontecendo nessa imagem é uma prática comum da indústria dos ovos, que é o trituramento de pintinhos vivos. Eu sei que é pesado, mas essa é a realidade. Então, além dessa prática, tem uma outra prática que é o sufocamento de pintinhos, que geralmente é mais barata. Então, eles enchem um saco com pintinhos e sufocam, tá? E em relação aos bezerros, de duas uma também. Ou eles são vendidos para a indústria da carne, para serem mortos, ou eles vão ficar nessas casinhas que vocês estão vendo, pode ser somente por cercas, né? Mas geralmente é um espaço muito pequeno, onde eles não conseguem se mexer,
Por quê? Para que os músculos não se desenvolvam, né? Então, para eles ficarem quietinhos ali, e eles são alimentados com um pouco de leite dissolvido com água, um leite ralo, né? Para que eles fiquem anêmicos. Eu sei que isso parece um absurdo, mas isso é vendido como carne de vitela, ou conhecido como baby beef em inglês. Bom, eu quis trazer isso porque eu sei que muita gente vira vegetariano, né, ovo-lacto, pela questão animal, então eu gostaria de falar para vocês, né, pessoas ovo-lactos que estão assistindo, para vocês pesquisarem mais sobre essas indústrias. Infelizmente, eu não tenho tempo para falar mais sobre elas, porque eu acredito que há um marketing, uma propaganda muito grande em cima dessas indústrias, até mais do que a indústria da carne, e esse marketing, ele foca principalmente em dois aspectos. Um é essa criação desse imaginário de que ovos e leite são superalimentos, são extremamente saudáveis e a gente não pode viver sem, o que é mentira, né? A Tainara vai falar sobre isso depois. E um outro lado, que é a criação de um imaginário coletivo de que essas indústrias não possuem exploração animal. Então, tá tudo bem a gente ir lá pegar um ovinho e pegar um pouquinho de leite, não tem exploração animal aí. Eu mesma fui ovo-lacto por 1 ano, antes de me tornar vegana, e foi depois de assistir muitos documentários e ler muito que eu me toquei que não fazia sentido parar de comer carne pela questão animal, porque sempre foi a questão animal, e continuar contribuindo com essas indústrias. Então, basicamente é por isso que veganos não consomem leite e derivados. E ovos. Beleza, mas até aqui eu falei em relação à dieta, né? Até porque vegetarianos estritos eles também não comem também produtos derivados e ovos. Então, o que diferencia o veganismo? Por que o veganismo não é só uma dieta e sim um posicionamento político? Vamos lá, eu separei alguns pontos. Em primeiro lugar, porque o veganismo ele é antiespecista, ou seja, nós lutamos contra o especismo, que é uma ideologia na qual o ser humano ele se acha superior a todas as outras espécies, e nessa superioridade dele, ele ainda faz uma discriminação em relação aos animais. Então, ele vai colocar os animais em caixinhas de acordo com a cultura, de acordo com a geografia também onde ele vive. Vou dar um exemplo. Na nossa cultura ocidental, nós separamos os animais em animais de consumo, que seriam animais que tá tudo bem a gente matar, explorar e comer. Então, a vaca, o porco, a galinha, o peixe, né, e alguns outros animais. Em uma outra caixinha a gente coloca os animais fofinhos, os animais de companhia, os animais que são parte da nossa família, então, o gato, o cachorro, coelho, entre outros. E em uma outra caixinha a gente coloca alguns animais que ou a gente despreza ou a gente sente nojo. Por exemplo, insetos, baratas, etc. Mas se a gente olhar para isso em perspectiva, é muito fácil a gente perceber que essas noções, essas caixinhas, elas se misturam, né? Elas se modificam dependendo de cada cultura. Então, a gente sabe que tem culturas que, por exemplo, consomem insetos na alimentação. Tem culturas que, por exemplo, carne de cachorro é algo tradicional. E tem culturas que, por exemplo, a vaca é um animal sagrado. Então, beleza, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que isso não é algo natural e intrínseco do ser humano. Isso é uma construção social e cultural. E se é uma construção, a gente pode desconstruir, certo? Então, o veganismo antiespecista, a gente quer desconstruir essa noção de superioridade e essa discriminação entre os animais. E também dizer que os animais, eles existem pelos seus próprios motivos. Eles têm as suas próprias razões de existência. Eles não devem ter os seus valores medidos a partir da ótica especista dos seres humanos. Continuando. O veganismo é radical, com uma imagem fofinha dessas, né? Bom, o veganismo ele é radical porque ele visa combater a raiz da exploração. Simplesmente isso. Então, nós não buscamos reduzir o sofrimento animal, mas sim abolir e desconstruir essa mentalidade especista que eu acabei de falar e o sistema capitalista que torna isso possível. No começo, quando eu virei vegana, eu costumava ficar chateada quando as pessoas falavam que eu era radical.
Mas depois de um tempo eu percebi que isso era um elogio. E hoje eu tomo isso como um elogio. Porque eu acho que a gente vive em uma sociedade doente e você está adaptado a essa sociedade não é um sinal de saúde, né? Então, a gente vive numa sociedade em que extremamente desigual, extremamente injusta, e a gente precisa ter posicionamentos extremos em relação a isso. Não dá para ficar no meio termo em relação a certas coisas. Por exemplo, né, eu não quero que o machismo diminua só um pouquinho. Eu quero a abolição do patriarcado. Né? Eu acho que eu não estou sozinha nessa. Mas no veganismo, as pessoas parece que têm uma dificuldade de entender isso, né? E querem dar passinhos leves. Então, eu não quero somente a diminuição do sofrimento animal, eu quero a abolição disso. Então, eu queria dizer que tempos extremos requerem posicionamentos extremos. Tem situações que não dá para você, ou você é totalmente contra aquilo, ou você está sendo conivente, né? Apliquem isso para realidade política que a gente vive hoje e vocês vão entender do que eu estou falando. O veganismo, ele é interseccional. Então, nós, veganismo político, nós entendemos que a dominação da natureza e dos corpos, humanos e não humanos, está ligada ao capitalismo e ao patriarcado por meio de uma relação predatória, por meio de uma relação de consumo. Então, eu trago aqui duas dicas, duas referências, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro é o documentário Carne e Osso. É um documentário brasileiro que ele vai mostrar o dia a dia dos trabalhadores que trabalham em frigoríficos, em abatedouros, e ele vai trazer, além de mostrar o dia a dia e relatos desses trabalhadores, tem falas sobre profissionais, tem falas de profissionais, tanto em relação à segurança do trabalho, quanto profissionais da saúde, dizendo e afirmando que esse trabalho, né, esses trabalhadores, eles estão numa classe que apresenta as maiores taxas de alcoolismo, problemas psíquicos, depressão, suicídio, e também problemas como artrite e artrose, devido ao trabalho repetitivo. E em relação à segurança do trabalho, né, fora todas essas questões de doenças, eles são uma das categorias mais expostas a acidentes graves de trabalho, inclusive com perdas de membros, assim, né, de mão, etc. Porque eles estão fazendo um trabalho extremamente perigoso, ali, lidando com facas e materiais cortantes. Então, fica a recomendação, e eu queria só fazer um adendo aqui, que nas nossas ações de ativismo na rua, uma das perguntas que a gente faz é a seguinte, e eu coloco para vocês, respondam aí. Se para comer carne, vocês tivessem que matar os animais com as próprias mãos, vocês matariam? E aí, eu posso dizer que 99% das pessoas, elas dizem que não, elas não teriam coragem de matar. E aí vocês percebem que a gente está colocando esses trabalhadores, a gente está gerando uma demanda, né, para um serviço, a gente está colocando esses trabalhadores para fazer um trabalho, para exercer um ofício, no qual nós não teríamos coragem de exercer, e provavelmente a gente não ia querer que ninguém da nossa família, nossos filhos, por exemplo, exercesse. Porque talvez lá dentro a gente saiba que você ficar o dia inteiro matando animais, talvez não seja tão bom assim para a sua saúde emocional e psíquica, né? Então, acho bom a gente se questionar sobre isso, assistam. E uma outra recomendação é o livro A Política Sexual da Carne. Basicamente, porque não dá para me estender muito, ele vai fazer diversas comparações, diversas relações entre uma sociedade que é sexista com o consumo de carne. Então, eu trouxe 2 pontos para colocar. O primeiro é a ideia de que a carne é um alimento masculino e que ele é símbolo de virilidade. E aí eu só queria colocar uma provocação que só se for símbolo de uma masculinidade extremamente tóxica e extremamente frágil, que precisa ter todas essas simbologias para se manter firme, né? Bom, e aí um outro ponto são relatos, que é uma parte do livro que me tocou assim de uma maneira pessoal. São relatos de mulheres em que elas diziam que se sentiram como um pedaço de carne.
quando elas foram abusadas, quando sofreram algum abuso físico, verbal ou psicológico. E aí eu estava pensando sobre isso, e eu queria que a gente pensasse o que é um pedaço de carne, se não um animal sem vida, sem direitos, sem identidade, e que não pôde e não pode mais se defender. E aí vocês pensem o quão violento é uma mulher falar que ela se sente como um pedaço de carne. E eu, como mulher, eu posso dizer por mim que eu já me senti assim diversas vezes, né? No dia a dia, andando na rua, por exemplo. E eu tenho certeza que vocês também. Então, eu acho isso muito pesado. A capa do livro, né, ela é muito simbólica, porque ela traz o corpo feminino cortado, como se fosse aquelas imagens que tem no açougue, sabe? Dos cortes do animal. E muitas vezes nós somos vistas assim na sociedade, né? Como uma bunda, um par de peitos, uma coxa, um corpo a ser consumido. Então, que a gente pense também por esse olhar, por essa ótica, quando a gente pensar no consumo de corpos dos animais. Então, só para fechar aqui, eu queria, né, voltar a dizer, é interseccional, porque nós discutimos também a relação entre as opressões sociais. O veganismo, que eu acredito, ele é popular e ele é coletivo. Então, dentro do movimento, a gente discute pautas também como a valorização dos pequenos produtores, soberania alimentar, o fim dos grandes latifúndios e do uso de agrotóxicos, assim como o combate a outras opressões, né, e a junção com outras lutas sociais. Eu acabei de dar um exemplo que se liga com o feminismo, por exemplo. Então, nessa ótica, ele é coletivo, porque ele entende que para ele crescer como movimento, ele precisa se linkar com outras lutas sociais. Então, nós acreditamos no diálogo e na aliança com o povo, com a classe trabalhadora, e não com as multinacionais que estão preocupadas somente com o lucro. Beleza, aí vocês vão falar para mim, tá bom, Marina, tudo lindo até aqui, mas se o veganismo visa ser popular, por que as pessoas veem ele como algo elitista, branco e de gente rica, né? Isso é muito simples de explicar. Vamos lá. Bom, as pessoas têm essa visão porque existe uma vertente do veganismo que se chama veganismo liberal, veganismo estratégico ou veganismo de mercado. Na verdade, tem até outros nomes. Cada um vai usar, né, da forma como melhor se identificar. E, basicamente, é uma linha, uma vertente do veganismo que busca soluções, busca se adequar, na verdade, ao modelo capitalista e se preocupa em ter mais opções no mercado. Então, ele acaba não debatendo todas essas questões que eu falei, não debate a estrutura, né, de poder e dominação da sociedade e também não debate a linha de produção. Então, não vai falar sobre, por exemplo, questões trabalhistas, sobre os trabalhadores dessas indústrias, ou sobre toda a degradação do meio ambiente envolvida, né, por essas multinacionais. Então, essa linha do veganismo, ela visa basicamente aumentar os produtos ultraprocessados nas prateleiras do mercado e também opções em fast food, como uma forma de popularizar o veganismo. E aí, muita gente pergunta, tá, mas isso não é algo positivo? Né? Você não está divulgando o nome não está divulgando, por exemplo, né, esses produtos que tem vegano escrito, selos escritos. Quando a Seara lança um produto, ela não está ajudando a causa? Bom, isso aqui é o veganismo estratégico. E a primeira questão que eu queria colocar é que, primeira provocação, né? O fato de a Seara, por exemplo, lançar um produto vegetariano estrito, não vegano, não significa que ela diminuiu a produção de produtos de origem animal. O que implica que não necessariamente menos animais morreram, certo? Ela só está diversificando o público dela. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, quando a gente entrar nesse assunto, no que isso ajuda a gente acabar com a exploração animal? No que isso ajuda a gente tornar o veganismo acessível? Porque quem compra esses produtos são pessoas que já têm poder de compra. Então, a gente não está nem diminuindo a exploração animal e nem tornando o veganismo acessível. Então, contrário ao veganismo estratégico, nós temos o veganismo abolicionista,
que eu faço parte, que eu acredito. O que é o veganismo abolicionista? Basicamente, é um movimento de boicote a um sistema social, político e econômico que só enxerga os animais e a natureza como mercadoria, né? Então, nós não queremos soluções bem-estaristas, por exemplo, como lutar por gaiolas maiores, né? Ou por jaulas e lugares mais espaçosos. Como vocês podem ver pela imagem, a gente quer que esses lugares fiquem vazios. Então, nós lutamos pela abolição desse sistema que torna a exploração dos animais possíveis. E como é que a gente vai fazer isso, né? Nós acreditamos que nós precisamos, sim, democratizar ainda mais essa reflexão, essas informações. Nós precisamos dialogar diretamente com a classe trabalhadora, com o povo, com a periferia, que a gente precisa ocupar os espaços, que a gente precisa usar a nossa voz para que essa discussão ecoe em todas as classes sociais. E é por isso que o veganismo da Anonymous for the Voiceless aqui em Rio Preto, que a gente faz parte, nesse ativismo a gente vai para a rua conversar com as pessoas de diversas classes sociais, para ter um contato direto realmente e para democratizar a informação e a reflexão acerca desse assunto. Aí eu entro na parte final da minha apresentação para falar um pouquinho sobre Anonymous for the Voiceless. Bom, aqui em Rio Preto a gente tem um grupo, basicamente é uma organização internacional sem fins lucrativos, então nós somos todos ativistas. É uma organização especializada em ativismo de rua. Ela foi criada em 2016 na Austrália e hoje ela está presente no mundo todo. Falando um pouquinho sobre o nome, Anonymous for the Voiceless, em uma tradução livre, seria anônimos por aqueles que não têm voz ou por aqueles que não podem falar. Anônimos porque não interessa quem está atrás da máscara. Não interessa eu, Marina, como indivíduo. A luta não é sobre mim. E os voiceless, né? Porque os animais, eles não podem pedir socorro, eles não podem pedir ajuda. Eles não podem participar ativamente da própria luta de libertação, né? No caso do feminismo, por exemplo, nós mulheres estamos na linha de frente, mas os animais, eles não podem, eles não conseguem se comunicar dessa forma conosco, né? Então, eles precisam da nossa voz e a gente está na rua para falar por eles. Explicar um pouquinho sobre como funciona, que é o Cubo da Verdade, a estrutura na qual os ativistas ficam dispostos, né, durante a ação. Então, nós ficamos em formato de cubo, alguns ativistas seguram placas escrito verdade, que é somente o que a gente está mostrando ali, e outros ativistas seguram telas com filmagens do que acontece nas indústrias que exploram os animais. Bom, método e abordagem, essas são fotos aqui do nosso grupo de Rio Preto. O nosso método, ele é chamado de método socrático, o que quer dizer que a gente não fica jogando um monte de informação, como eu estou fazendo aqui com vocês, desculpa. Na nossa abordagem na Anonymous, a gente leva a conversa por meio de perguntas, né, o que faz a pessoa refletir por conta própria. E a gente também não chama as pessoas, sabe? Vem ver o que a gente está fazendo. Não. Até porque a gente está ali de máscara, de preto, no calorzão de Rio Preto, lá no centro da cidade, então isso chama bastante atenção. Então, geralmente as pessoas, ou elas chegam até a gente, né, vocês podem ver pelas fotos que tem alguns ativistas que ficam sem a máscara, a gente fica um pouquinho disperso, assim, para não intimidar. E aí, ou as pessoas chegam até esses ativistas e perguntam, né, o que está acontecendo, ou elas se aproximam dos computadores e começam a olhar as imagens. Aí, depois que a gente vê que eles estão interessados, a gente se aproxima. Algumas simbologias, estou terminando, gente, juro. Algumas simbologias, bom, a máscara, ela é usada por outros grupos, né, ela Anonymous é uma instituição, assim, conhecida, ela é um símbolo contra instituições que promovem injustiça e opressões na sociedade, né, e a roupa preta representa o luto pelos trilhões de animais que morrem todos os anos, que são assassinados todos os anos, e é uma forma de homenagear a vida deles e de lutar por essas vidas. Aqui algumas fotos do nosso grupo de Rio Preto. Eu queria agradecer essas pessoas, se tiver alguém aí do grupo assistindo. E vocês podem achar que eu sou maluca, que eu sou uma sonhadora, mas eu não estou sozinha e eu estou muito bem acompanhada.
E para finalizar de verdade, é o último, eu queria finalizar dizendo que conhecimento gera responsabilidade, isso é algo muito importante, e eu queria finalizar com um pedido para que vocês se questionem, para que vocês se informem mais e para que vocês se responsabilizem pelas escolhas e pelo consumo de vocês. E que, acima de tudo, as pessoas entendam, né, que a gente ajude outras pessoas a entenderem também que essa escolha, ela não é algo de caráter individual, uma vez que ela afeta diretamente a vida dos animais, a vida dos trabalhadores dessas indústrias, o meio ambiente, ela afeta a saúde pública, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem também que falar sobre como as nossas escolhas individuais afetam a saúde coletiva. Então, isso vai ser tratado mais para frente no bate-papo. Eu queria deixar o meu Instagram e dizer que veganismo não é dieta, mas alimentação, comer é um ato político, assim como todas as outras coisas que a gente faz na nossa vida. E, para além disso, cozinhar é um ato revolucionário. Então, por isso eu tenho no Instagram umas fotinhas de comida vegana também, do meu dia a dia, para mostrar o quão gostoso pode ser, né, se alimentar de uma forma vegana e sem crueldade. E eu estou sempre à disposição, se vocês quiserem colocar dúvidas e mandar mensagem por lá. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina, por essa fala Obrigada incrível. Arrepiei. E muito obrigada novamente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria dar uns avisos antes de passar para a nossa próxima convidada. Lembrando que dúvidas estão aqui no chat, nós estamos recolhendo elas para após a fala elas serem respondidas. Lembrando também da nossa parceria com a Vila Lua, tá, gente? Vão conhecer o Instagram, conhecer os produtos dela, da Marina. Tá aqui, deve estar aparecendo aí na tela para vocês o Instagram, tem o contato também. E que logo mais nós iremos soltar nos comentários o formulário para vocês preencherem para ter emissão do certificado, tá legal? Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada, Tainara. Tudo certo, Thay? Tá, o seu microfone está mutado. Agora sim, tudo certo. Agora sim. Eu vou fechar aqui a minha câmera, tá? E eu abro a fala para você, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Depois dessa fala incrível, né, dessa minha amiga Marina, cabe a mim agora continuar aqui. Bom, eu vou abordar 4 pontos com vocês. E o primeiro é tentar desmistificar o veganismo, né? Então, o que é ser vegano? O que é ser vegana? O que é ser vegane? Na medida do possível e do praticável, a gente extinguir hábitos, práticas, costumes que exploram, maltratam e matam os animais não humanos. Então, assim, é necessário sim ter uma dieta baseada em vegetais. Uma dieta que, além da gente não consumir carne, a gente não principalmente, porque tá tudo ali, né? Tudo junto, mas a gente não vai consumir derivados, a gente não vai consumir produtos que sejam testados em animais, a gente não vai consumir produtos que contenham ingredientes de origem animal e que também estão ali intimamente ligados com depredação ambiental, com exploração assim descabida, né, de animais humanos também, porque isso também é veganismo. E aí, junto disso, eu já emendo que a gente precisa se atentar em relação às empresas e às marcas. Então, o que seria isso? É entender como essas empresas produzem, o que elas produzem, para além desses produtos veganos, né, ou vegetarianos estritos, como a gente tem exemplo aí da Seara e tantas outras empresas, Nestlé, Unilever e tudo mais, e o sistema de produção em si. E o veganismo é um movimento político, sim,
né? Ser vegano é um ato político, sim. A gente não pode pensar que deixar de comer animais, deixar de comer produtos que contêm ingredientes de origem animais, basta, porque não basta. Não adianta a gente mudar os nossos hábitos enquanto indivíduo e não se organizar enquanto coletivo. Então, por exemplo, a política que a gente enxerga hoje, o que está posto, é uma política biocida, etnocida, ecocida, genocida. Então, não conversa com o veganismo em si, com o movimento. A gente precisa quebrar a ordem vigente. E a questão ambiental também é uma pauta muito importante que a gente trata não só no veganismo, mas no veganismo também. Então, a gente deve pensar nos animais não humanos que são explorados, assim como nos animais humanos, e o quanto as nossas práticas individuais e as grandes empresas, o coletivo, pode devastar o meio que a gente vive. Porque quando a gente fala, às vezes, meio ambiente, parece algo muito distante, mas não é o meio que a gente está inserido. Então, no final, todo mundo sofre, né? Todo mundo paga essa conta. Pensando nesse processo de produção, a gente precisa entender, para além de deixar de consumir carne, né? O vegano ele deixa de consumir carne e produtos derivados, não só a carne acaba usando muitos grãos na alimentação desse animal, usa de muita água, os dejetos que esses animais produzem poluem demasiadamente o meio ambiente. Todo o processo produtivo que acontece para que a carne chegue no nosso prato, para que o ovo chegue nos preparos ou frito, enfim, de várias formas para a gente se alimentar, a natureza, o meio ambiente paga uma conta muito cara. E, como consequência, essa conta é nossa também, né? Em algum momento a gente vai pagar, inclusive a gente está pagando, né? A questão da pandemia aí é um resultado disso também. Então, assim, dejetos, o solo que é utilizado para produzir, para confinar esses animais, o desmatamento, a devastação ambiental. A questão da Amazônia parece ser algo muito distante, mas não é, né? Ela está intimamente ligada ao nosso prato. Então, toda a cadeia produtiva, pensando no transporte também, a questão da emissão do CO2, que vem desse transporte, que vem da criação dos animais. Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu gostaria que a Bárbara colocasse para mim agora o modelo do prato vegetariano estrito. Sabe aquela pergunta? O que vegano come? Aí eu falei, deixa eu pegar uma imagem aqui para a gente ver o que vegano come. O que vegano também pode comer, né? Porque não é só isso que a gente come, não. A gente come muita coisa. Oi, gente, aqui é a Bárbara, sou da organização do evento. Eu vou compartilhar aqui, vocês me dão um ok, tá? Espera aí, que eu vou ter que abrir de novo aqui. Aí, deu certo? Vou ver, para mim tá fazendo. Deu certinho. Pessoal, eu acho que vocês conseguem acompanhar aí comigo, né? A gente percebe que metade do prato, ou seja, 50%, a gente tem legumes e verduras. Reparem que é o prato bem colorido, né? Então, uma alimentação vegetariana estrita, quem é vegano, quem é vegana, a gente aconselha que diversifique a alimentação, que deixe o prato bem colorido. Então, assim, 50% de legumes e verduras, 25% de cereais, batatas. Então, a gente tem cereal como arroz, a batata também pode ser, no lugar dela pode entrar a mandioca, tem o milho também, tem a batata, tem variações de batata. Então,
esse lado do prato é com cereais, né? E o outro lado do prato a gente tem feijões, que faz parte do grupo de leguminosas, e castanhas. E aí, esses feijões, a gente tem os variados tipos de feijões, e também a gente tem, por exemplo, lentilha, ervilha, grão de bico, que dá para a gente variar e substituir sempre, né? Para não ficar na mesmice, para não enjoar. Bom, em relação ao prato, é isso, Bárbara. Obrigada. Pode tirar da tela se você puder. Beleza. Certinho. E aí, gente, a gente já colocou na descrição do vídeo aqui, né, da live, várias referências, e uma delas é de uma matéria que saiu no G1 há 5 dias atrás, que eles fizeram uma pesquisa, né, o pessoal do jornal, e o título da matéria é assim: quanto tempo demora para se tornar vegano? E dentro dessa reportagem, alguns tópicos eu achei muito interessantes, e um deles fala que eles montaram uma cesta básica, 100% vegetariana estrita, né? Serviria para veganos comerem. E aí, quanto que custou essa cesta? Então, assim, uma cesta para uma pessoa por 15 dias custou R$ 42. E eles colocaram que é sim uma alimentação que cabe para as pessoas, né? Não é algo elitista, é algo barato. Então, a gente precisa se atentar a frutas da época, verduras, legumes, e pesquisando cada vez mais, assim, é um caminho que a gente percorre, né? Também na descrição do vídeo, daqui da live, a gente colocou muitos perfis com canais do YouTube para receitas e canais que discutem mais questões relacionadas ao veganismo, como questões políticas, ambientais, que são tão importantes quanto a alimentação. Também tem vários Instagrams para poder seguir, para realmente aproximar o veganismo das pessoas, sabe? Da gente, assim, eu vou ser vegano, o que eu vou comer, né? Quais as referências eu posso buscar? Então, partindo disso, a gente quis disponibilizar. Tem também podcast, tá bem legal, se vocês puderem acessar, assim, tem muito link, sabe? Que vocês podem pegar e seguir. Encerrando essa pauta de desmistificação do veganismo, eu vou para uma que ela é assim, ela é o suprassumo, né? E a vitamina B12? Em relação à vitamina B12, eu tenho várias informações aqui que vocês vão gostar de saber. Para a gente, é muito essencial que a gente mantenha bons níveis de vitamina B12. A vitamina B12 é também conhecida como cobalamina. A gente fala vitamina B12 para ficar mais fácil. Por que é importante a gente ter ela a níveis legais no nosso organismo? Porque ela é fundamental para os nossos processos neurológicos e para a manutenção das nossas células do sangue. A sua produção ocorre através de bactérias. Então, essas bactérias, elas estão muitas vezes presentes na nossa microbiota intestinal, ou seja, no nosso estômago, né, no nosso intestino, na nossa barriga. E olha que coisa interessante. As pessoas, elas consomem produtos de origem animal e falam: minha B12 vem, né, da carne, dos derivados. E eu não sei se vocês sabiam, mas esses produtos, eles recebem suplementação de B12. Os animais, eles produzem também a B12, a gente produz no intestino grosso. E só que assim, as doses que eles têm não são só da produção deles, eles são suplementados. Então fica também um questionamento: já que a gente se alimenta de um produto de origem animal que é suplementado, e assim, tudo que isso provoca de devastação ambiental, a questão dos direitos dos animais, né, a dor que a gente faz com que eles sofram, com que eles vivam, e é totalmente desnecessário isso, a gente poderia suplementar diretamente nos nossos corpos, né? Iria economizar muita coisa, eu acho. E aí, dando continuidade, a gente tem 2 tipos de vitamina B12 para suplementação. A gente tem a cianocobalamina e a metilcobalamina. Qual que é a diferença? A cianocobalamina é a forma mais estável da vitamina, portanto, a forma mais usada.
A metilcobalamina é a forma ativa da vitamina B12, porém ela não é tão estável. Então, entre as duas, a preferência é sempre para cianocobalamina. E aí, eu vou explicar para vocês, resumidamente, como que acontece a absorção dessa vitamina no nosso organismo. São através de fatores endógenos, que são fatores que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, quando a gente consome é, essa vitamina, ela vai para o nosso estômago, e aí vamos pensar que o nosso estômago é uma jarra. Dentro dessa jarra tem um líquido. Esse líquido é o suco gástrico. Ele é o responsável por digerir a substância, para fazer com que o nosso corpo consiga absorver a B12, né? A B12 está no alimento, ou está no suplemento, é que nós veganos consumimos no suplemento. Mas se está no alimento, o corpo digere e libera essa B12 para poder metabolizar. E algo interessante nisso é que pessoas que têm mais de 50 anos, elas têm os níveis de ácido gástrico baixos no organismo, elas começam a produzir de uma forma não tão legal. Então, esses níveis começam a entrar em desequilíbrio. E aí, a gente recomenda uma suplementação de vitamina B12 para essas pessoas que atingiram os 50 anos ou têm mais de 50 anos, porque através de estudos foi verificado esse desregulamento, né, no suco gástrico, no ácido gástrico do estômago, que está diretamente ligado ao processo de metabolização da vitamina. Então, assim, depois dela liberada no estômago, ela pega um composto que é produzido no estômago, que se chama glicoproteína, também conhecida como fator intrínseco, se liga nele, e ela vai ser, esse conjunto, né, da glicoproteína e da vitamina B12, vai ser absorvida no último pedaço que a gente tem no intestino delgado, chamado íleo. Bárbara, novamente você, é a última vez que eu chamo. Se você puder colocar a imagem do abdômen do ser humano, só para ilustrar para o pessoal, sabe? Tá, vou colocar aqui. Aí vocês me dão um ok se tá dando certo. Pronto. Olha, como vocês podem perceber, como vocês podem perceber na imagem, a gente tem o íleo, né, no finalzinho do intestino delgado. O intestino delgado é esse todo, parece uma minhoquinha, uma minhocona, né, porque ele é enorme. E aí ele tem mais de 7 metros. E aí no finalzinho dele é o íleo, a gente absorve a vitamina I, e no intestino grosso, que é o menor no intestino que a gente tem os dois. No começo do intestino grosso, a gente tem a produção da vitamina B12. Então, assim, a gente não consegue absorver essa vitamina da nossa própria produção, porque o órgão que produz ela está à frente do órgão que absorve, né? Então, logisticamente não é possível, a gente tem que suplementar. Bárbara, obrigada. E assim, gente, uma curiosidade aqui, sabe? 50% tanto das pessoas que consomem produtos de origem animal, quanto das que não consomem, elas demonstram deficiência de vitamina B12. Então, assim, é uma preocupação que deveria existir na população como um todo, não só para os veganos, vegetarianos estritos. Sendo que a gente tem pesquisas que apontam isso, né? Que pessoas que comem carne, que não comem carne, têm deficiência. E aí eu coloco para vocês algumas perguntas, né? Para a gente direcionar o nosso entendimento sobre B12. Quando tomar suplemento de B12? E aí eu falo para vocês que a gente vai tomar sempre que os nossos níveis estiverem abaixo de 490 picogramas por mililitro. É baixíssimo, né? Picograma é uma quantidade muito pequena, mas assim, tem que estar muito abaixo do recomendado. Então, e aí pensando num laboratório que tem uma referência de 200 picogramas
como mínimo e 980 como máximo. E aí a gente precisa estar acima de 490, né? Se a gente conseguir chegar até 490, tá ok, não precisamos suplementar, precisamos acompanhar. E aí, um outro fator interessante para as pessoas que têm a idade acima de 50 anos é que a gente já recomenda suplementação por conta desse fator endógeno, que é o fator que o corpo mesmo é responsável, que tem essa desregulação do ácido gástrico. O ácido gástrico é responsável pelo primeiro processo da metabolização da B12 no nosso organismo. Como ele está defasado nessas pessoas que têm 50 anos ou mais, a gente já suplementa para não acontecer nenhum problema. Se não quer suplementar de cara, a gente pode acompanhar com exames. Mas, de acordo com as pesquisas, o ideal é suplementar, começar a suplementar. Outra pergunta. Ainda assim, a dieta vegetariana pode ser considerada adequada, mesmo se o indivíduo precisar tomar suplemento de B12? Sim. E aí eu vou passar uma informação para vocês, se vocês ainda não se atentaram quanto a isso. Se a gente perceber, alguns alimentos que estão aí disponíveis para a gente consumir, claro, entendendo cada um o seu privilégio, mas assim, a farinha de trigo, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico. O sal é enriquecido com iodo. Então, todas as nossas fases, elas recebem de uma forma ou de outra suplementação. Então, o fato de você ter uma dieta, pensando em vegetarianismo estrito, que faz parte do veganismo, né? E ter que suplementar, não quer dizer que essa dieta não é válida. Pensando que a gente suplementa uma vida inteira, né? Partindo do princípio que a gente come alimentos enriquecidos. E aí, outra pergunta aqui para vocês. São todas perguntas retóricas, só para eu poder jogar e já explicar. O que acontece se você não ingerir ou absorver vitamina B12? Alguns sintomas podem aparecer. Então, a gente pode ver cansaço, perda de apetite, apatia, letargia, lapsos na memória. Por quê? Porque ela é responsável pelos nossos processos de sinapse, que acontecem nos neurônios. A gente tem neurônio no corpo todo, né? Então, como ela faz parte aí desses processos, se a gente tem deficiência dela, a gente tem esses sintomas, né, que estão intimamente ligados com a questão neurológica. Em casos mais graves, a gente tem a anemia megaloblástica, e assim, existe a anemia perniciosa e a anemia megaloblástica. A perniciosa é autoimune, é quando o corpo acaba se autodestruindo, se atacando. E a megaloblástica é quando acontece uma redução da quantidade de hemoglobina presente por unidade de volume de sangue. E aí, megaloblástica porque as hemácias elas ficam maiores, por isso o nome. E também, além da anemia, acontece atrofia muscular. Esses casos são casos bem graves. Então, quando isso acontece, a gente de cara recomenda suplementação intramuscular, porque a gente precisa de uma dose muito grande para a pessoa conseguir chegar a um nível bom. E aí, com o tempo, a gente mantém esse nível por suplementação oral. E aí eu coloco aqui para vocês, como que o organismo gasta essa tal de B12? Bom, a gente utiliza para concentração, para memória, para atenção. Ela é demandada pelas atividades intelectuais, mas também por todo o nosso corpo, porque se a gente deixa de consumir e fica muito tempo sem suplementar e acontece essa falta, o nosso corpo ele pode inclusive atrofiar. Então, ela também faz parte de processos que acontecem nos músculos, né? Não só na questão neurológica. E também ela age no fígado. O fígado utiliza essa vitamina para desintoxicar. Então, assim, é muito importante. Ela ajuda a limpar o nosso organismo, né? Essa vitamina, ela é maravilhosa. Agora eu vou passar para vocês como que é feito o diagnóstico de deficiência de B12. Esse diagnóstico a gente pode verificar em 4 estágios. A gente utiliza de 4 estágios para verificar se a pessoa está com deficiência ou não. Nas primeiras 2 etapas, ela
se ela já está baixa, ela vai estar baixa dentro da célula. E aí, o que que acontece? É muito difícil a gente constatar isso, porque é um exame muito específico, não dá. Seriam os primeiros estágios de deficiência. A gente consegue constatar, de fato, essa deficiência por meio de exames e, posteriormente, sintomas, a partir do estágio 3 e do estágio 4. No estágio 3, no terceiro estágio, ocorrem alterações na homocisteína e no ácido metilmalônico, que são compostos que nós temos no corpo. No quarto e último, acontecem os sintomas, que aí vai ser mais grave, e através também de hemograma a gente já consegue verificar essa deficiência. E aqui eu coloco para vocês que é importantíssimo fazer um acompanhamento e um diagnóstico completo do quadro desse paciente. Então, não é só verificar a B12 para entender que a pessoa tem deficiência de B12. A gente precisa olhar as funções de rim, entender como que está sendo a função da tireoide, se está tudo bem. Verminoses, a gente precisa verificar para saber se a pessoa tem ou não, porque isso pode atrapalhar na absorção dos nutrientes. Algo também muito importante é verificar a questão de doenças autoimunes. Às vezes a pessoa tem, não sabe, pode ser algo que está intimamente, diretamente relacionado a isso. E aí eu coloco para vocês que a gente costuma pedir 3 exames, né? A gente pede tudo junto, são exames de sangue. E aí, eu vou falar primeiro, mas não é tudo junto. Então, assim, a gente analisa a vitamina B12 sérica, que são os níveis de B12 no sangue. E aí, eles precisam necessariamente estar acima de 350 picogramas por mililitro e preferencialmente superior a 490, pegando aquela referência de mínimo de 200 e máximo de 980 picogramas por mililitro. Um outro exame que a gente costuma pedir é a de homocisteína. A gente vai verificar esse composto no sangue e, através da análise laboratorial, vai indicar aumento ou diminuição de homocisteína no sangue. Se indicar aumento, pode ser falta de B12, porque é inversamente proporcional, né? Se a homocisteína está alta, a B12 está baixa, porém não só a B12. Pode ser que o ácido fólico também esteja baixo, e a vitamina B6, que é a piridoxina, também pode estar baixo. Então, por isso, esses exames complementares e um diagnóstico holístico do paciente. Porque, às vezes, não é só uma coisa, ou pode não ser só uma coisa, podem ser outras coisas também, outras deficiências também. E aí, o ideal para a homocisteína é que ela esteja abaixo de 8 micromoléculas por litro. E aí, por último, a gente verifica no exame de sangue os níveis do ácido metilmalônico. É um composto que também está inversamente proporcional com a B12. Se ele aumenta, ele só aumenta na condição da B12 estar abaixo, níveis baixos. Então é isso. E aí, quando a gente precisa de suplementação, a gente opta tanto por a gente, assim, profissional da área da saúde, né? Nutricionista, nutrólogo, a gente tem duas opções. A vitamina B12 injetável, que aí é intramuscular, e a oral. A gente utiliza da injetável quando o paciente está numa situação grave, quando ele precisa dessa suplementação para ontem. E depois a gente vai fazendo a manutenção com a via oral. Quando o paciente está com uma deficiência bem baixa ou não está deficiente, a gente vai acompanhando com exames. Se ele chega a demonstrar deficiência, a gente vai para a via oral quando não é grave. A gente consegue manter nas doses via oral. É o recomendado. Agora eu vou passar para o penúltimo tópico da minha fala, que é a dificuldade de encontrar profissionais na área de nutrição para atender veganos e vegetarianos. Bom, a gente tem duas premissas na faculdade de nutrição. A primeira é que a gente estaria supostamente apto, teoricamente apto a atender qualquer paciente, mas não é bem assim que acontece. Eu acho que não é só no curso de nutrição, nos outros cursos também.
que o curso em si, o bacharel, ele é um curso muito amplo e geral. E sem contar que nesse curso a gente não tem, acredito que seja a nível Brasil e talvez até mundo, a gente não tem uma abordagem consistente sobre dietas vegetarianas e veganismo nas aulas. Então, de fato, é importante que a gente leia muito sobre o tema e que a gente, às vezes, procure até especialização, né? Então, quando eu falo de outras profissões, é que às vezes eu escuto outros profissionais falando assim, eu terminei o meu bacharelado, concluí minha graduação e agora eu vou partir para uma especialização e esse ciclo nunca se encerra, né? Porque a gente quer se especializar e quer entender mais e mais do assunto, porque só a graduação não nos concede todo esse aporte que a gente entende como necessário para atuar. E uma outra premissa é que quando o paciente chega no nosso consultório, a gente precisa respeitar ele. Então, se o paciente chega dizendo que é vegano, que é vegetariano, que não vai consumir carne, que não vai consumir derivados, a gente, enquanto profissional, não pode impor o que a gente acha. No sentido de, se a pessoa vai para um profissional que não é vegano, não é vegetariano, ele não pode falar assim, então, mas você tem que comer, porque é bom, porque eu aprendi assim. Não, isso não deveria acontecer. De acordo com os relatos que eu já pude ouvir, acontece, mas a gente entende que precisa sim respeitar o paciente. Então, partindo disso, também está no link, está na descrição aqui da live, o contato de 3 profissionais na cidade de São José do Rio Preto, 2 mulheres e um homem, todos nutricionistas. E aí, se vocês quiserem, puderem entrar em contato, porque é importante sim ter um acompanhamento, né, com profissionais da área da saúde para ficar bem, ficar um vegano feliz, feliz não sei, né? Nessa conjuntura que a gente está vivendo, acho que feliz está difícil, mas assim, pensando na saúde física, é tentar manter aí os níveis necessários, né? E para concluir a minha fala, um outro assunto que foi interessante de abordar aqui, foi colocado para ser abordado, é a relação entre a queda do consumo de carne e a pandemia que a gente está vivendo. E aí eu fiz uma pesquisa, eu já tinha algumas coisas assim, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. Fui pesquisar e eu encontrei aqui algumas questões muito interessantes. Então, assim, o primeiro fator, devido à crise sanitária, social, econômica, desencadeada também pelo Covid-19, porque aqui a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Eu coloco também porque a gente, antes do Covid-19, a gente vivia e continua vivendo uma crise do capitalismo, né? A gente precisa quebrar com isso. É um sistema que não dá mais. Então, assim, essa crise do Covid, o Covid veio e agravou tudo, mas já não estava legal. Então, chegou o Covid, essa crise, ela se firmou, ela piorou, e ocorreu a queda do consumo de carne porque os estabelecimentos como restaurantes, bares e hotéis acabaram fechando ou nesse período de pandemia, isolamento, ou fechando definitivamente. Então, eles deixaram de comprar, e aí o mercado, ele fez a oferta desse mercado se deu apenas para o consumidor final, o consumidor ou cliente doméstico. E assim, eu li em um estudo, em uma matéria, na verdade, que é comprovado que as pessoas elas tendem a comer mais carne quando elas saem de casa. Quando elas estão em casa, elas até comem carne, né? Se esse é o hábito delas, mas elas comem mais carne quando elas estão fora, quando elas almoçam fora, almoçam, jantam. E aí um outro fator, muitas famílias diminuíram e até mesmo perderam parte da renda. E aí a gente entende que a carne não é, pensando numa carne de qualidade, não é um alimento barato. Então, foi substituído, né? Foi um produto de origem animal que sofreu uma substituição devido ao preço, devido à diminuição da renda do trabalhador, e aí ocorreu essa troca. Um outro quesito.
Na China, a China ela representa 1/4 do consumo mundial, do mercado mundial de carne. Lá existe uma crescente desconfiança em relação aos produtos de origem animal, depois que o governo sugeriu uma ligação entre proteína importada, ou seja, carne, e o surto de Covid-19 em Pequim. E essa é uma questão que eu percebi que outras pessoas também deixaram de consumir carne devido a essa preocupação da relação entre doenças e produtos de origem animal, a contaminação. Então, é algo bem real e bem próximo, inclusive. Falou de China, mas eu vi acontecer isso aqui no Brasil, né? Pessoas próximas falaram sobre isso comigo. Já estou terminando, pessoal, já estou concluindo 2 pontos aqui e acabou. A gente também tem as interrupções na produção e comercialização de carnes devido ao alto nível de contágio da Covid-19 e de outras doenças também, tanto nos matadouros quanto nas demais partes da cadeia produtiva. A gente entende que esses ambientes são totalmente insalubres e que o vírus ele é facilmente ele circula facilmente nesses ambientes, né? Então, por isso ocorreu também essa interrupção, houve esse break. E por último, mas não menos importante, a gente percebe uma preocupação com as questões dos direitos dos animais, e aí eu estou sendo muito otimista, porque quando eu falo de direitos dos animais, eu estou querendo dizer que, assim, um número expressivo de pessoas se preocupam com o bem-estar animal. O bem-estar animal não é necessariamente se preocupar com os direitos dos animais. O bem-estar animal, não, assim, às vezes se dá numa perspectiva que se o animal está sendo bem cuidado, tudo bem ele morrer para virar a carne que eu vou comer. E assim, não tá tudo bem, porque não existe um jeito menos nocivo, menos ruim de matar um ser que não quer morrer. Então, assim, além dessa preocupação com a causa dos animais, tem também a preocupação com a causa ambiental, preocupações em relação a questões sanitárias, soberania e segurança alimentar e questões relacionadas à saúde, como contaminação e doenças crônicas não transmissíveis, que produtos de origem animal tendem a trazer para o nosso corpo, como colesterol alto, dislipidemias. É isso, pessoal. Muito obrigada, Tainara, pela sua fala, foi incrível também. E só relembrando, gente, eu vou reenviar aqui nos comentários o link do formulário para preencher para emissão de certificados, tá? E logo nós teremos a próxima convidada, que é a professora Lilian Casati. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Tainara. Muito obrigada, Thay, pela sua disposição. Professora Lilian, tudo pronto? Tudo. Olá. Tudo bem? Fique à vontade. A fala é sua. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito das falas que me antecederam. Eu vou tomar um rumo assim meio tangencial ao que as meninas apresentaram, um pouco, pegando um pouco da fala delas, mas indo para um outro caminho, tá? Então, eu vou projetar aqui. Camila, tá aparecendo aí? Tá sim, Pro, tudo certo. Então tá bom. Deixa eu só ocultar essa coisinha aqui. Então a gente está num contexto de pandemia e que muito do que a gente está vivenciando pode ser associado à alimentação. Eu tenho aqui 2 referenciais para o que eu vou colocar aqui para vocês. O livro Pandemias, de 2011, muito profético, e o Armas, Germes e Aço, que agora está numa edição comemorativa de 20 anos de publicação, mas nem por isso é desatualizado. Então, esses 2 livros, né, eles combinam ideias bastante interessantes sobre surgimento de doenças,
alimentação humana, enfim, a evolução da humanidade, né? Quando a gente olha para as doenças que mais nos interessam, a gente, né, coloca aí algumas características delas. Primeiro, elas transitam de uma maneira bastante rápida e eficaz. Elas circulam bastante, infectam rapidamente. Desses infectados, uma parte, infelizmente, vai sucumbir, outra parte vai se recuperar. Esses que se recuperam, eles ficam imunes, né, pelo menos por algum tempo. Então, são doenças que garantem alguma imunidade, e geralmente essas doenças não têm formas infectantes que ficam no ambiente, né, diferentemente de doenças de caçadores-coletores, que têm formas infectantes, né, tem ovos ou larvas, né, que passam um período no ambiente, tá? Essas doenças, né, que mais nos importam, elas têm essas características que as tornam epidêmicas, ok? E para isso, né, dois aspectos dessas doenças, né, que inclusive estão em modelos matemáticos da epidemiologia, a gente precisa de dois pontos muito importantes. A gente precisa de ter hospedeiros suscetíveis e que esses hospedeiros suscetíveis se aglomerem, tá? Quando a gente pensa em imunização da população, a gente atua no sentido de diminuir a quantidade dos suscetíveis, né? Imunizações corretas, elas têm esse objetivo. A aglomeração, ela não diminui com vacinação, com imunização. A aglomeração, ela vai diminuir com mudança de comportamento. E a gente está vendo quão está sendo difícil conseguir mudança de comportamento na população humana, apesar de todos os números crescentes que nós temos, né, que chega aí no nível meio desesperador. Essas doenças, elas, por causa dessas características, elas levam o nome genérico de doenças de multidão, né, são doenças que evoluíram tendo densidades populacionais humanas bastante elevadas, nesse contexto de evolução, né. Quando que isso, né, a gente começa a registrar o surgimento de doenças de multidão na evolução humana? Quando os humanos começaram a domesticar plantas e animais, né? Com isso, eles começaram a se aglomerar, a montar pequenas vilas, fazer estoques de alimentos, né? E isso ocorreu por volta de 10 mil anos atrás. Há controvérsias com relação a essa data precisa, mas é algo nesse sentido. E isso teve, assim, um potencial que foi bastante importante, que foi a evolução do domínio do fogo, né, que aconteceu por volta também de 7 mil anos, que permitiu potencializar todo esse uso de plantas e animais num contexto de melhorar um pouco a aquisição de nutrientes, né, enfim, tem toda uma discussão em cima desse assunto, tá? Mas, basicamente, a gente tem a domesticação de plantas e animais coincidindo com o aparecimento das primeiras doenças consideradas de multidão, tá? Por que domesticar alimentos, especialmente os animais, então desencadeou esse avanço, né, essa proliferação de doenças de multidão? Primeiro porque você potencializa a quantidade de alimentos, né, e esse estoque, ele permite sustentar populações humanas de 10 a 100 vezes maiores do que o sistema anterior, que era um sistema caça e coleta, tá? E também porque você aproxima muito, de maneira muito íntima, animais junto do ser humano. Por outro lado, você estocando grãos, você também atrai outros animais, principalmente roedores, né, para esse convívio mais próximo com os humanos. E daí a gente tem doenças que já são bem consolidadas e transmitidas de pessoa a pessoa, né, conhecidíssimas, né, como é o caso do sarampo, a tuberculose, a varíola, que as suas formas ancestrais vieram provavelmente do gado, a gripe, que muitas das suas variações vieram de porcos e patos, a coqueluche, que veio de porcos e cães,
né? Essas doenças, hoje elas são bem conhecidas, são até certo ponto dominadas, se bem que a gente tem hoje tuberculose resistente, então, né, não é uma coisa assim já resolvida, tá? Temos os movimentos anti-vacina, aquela coisa toda que faz com que essas doenças que até então estavam localmente extintas, elas voltem a circular, porque você cria, né, toda uma geração aí de hospedeiros suscetíveis que facilita a instalação e retomada dessas doenças, mas são doenças consolidadas e transmitidas de pessoa a pessoa. Você também tem doenças, como são as febres hemorrágicas, né, como a ebola e a febre de Marburg, elas provavelmente são originárias de morcegos, tá, que infectaram outros animais e esses outros animais transmitiram esses vírus para os humanos. Ocorre transmissão de pessoa a pessoa por sangue e secreção. Tá? Elas são altamente letais, só que elas têm surtos assim, elas são tão letais, né, que elas têm surtos cíclicos. Elas aparecem, desaparecem, né, e tem essas recidivas aí periódicas, tá? A gente tem algumas outras que estão num interstício aí, elas são doenças que podem levar a óbito, como a síndrome da arranhadura do gato, leptospirose canina, psitacose, que vem das aves, a brucelose, que vem do gado, tularemia, que vem de coelho, mas elas não têm, né, aquela chave fechadura que transmite de pessoa a pessoa. Elas são transmitidas, são apenas zoonóticas por enquanto, tá? Tem doenças que já apareceram, como é o caso do suor de picardia no século XIII, no século XVIII, né, na França, que está associado provavelmente a uma hantavirose, ou seja, uma doença que vem da nossa convivência com roedores, mas sumiu, né, não se teve mais registro recente dessa doença em nenhum outro lugar. Então, nós temos todo esse gradiente aí de possibilidades de doenças, né, que vêm e vão de acordo com algumas características, não só dos vírus, mas também dos seus reservatórios. E no livro Pandemias tem uma situação muito interessante, né, esse livro é coisa assim, para a gente ler e reler, se possível, todo dia, né. Em 2011, né, o Stefan, que é um médico brasileiro, ele colocou aqui um trecho do livro dele, quem ainda acredita que é pouco provável uma nova pandemia semelhante à gripe espanhola, tá? Então, ele cita o caso, né, do que acontece na China em termos de criação de animais. Em 68, havia 5 milhões de porcos, 12 milhões de aves domesticadas. Hoje, no caso, quando ele escreveu o livro em 2011, 500 milhões de porcos e 13 bilhões de aves, criados em condições sanitárias altamente precárias, né, com todo tipo de dejeto convivendo junto com esses animais, tá? Ele cita, né, de uma forma também profética, que o caso do influenza H5N1, que nesse caso é uma gripe aviária, com uma altíssima letalidade. Esse vírus circula até hoje, né, em alguns vilarejos na China, ele é registrado, ele causa surtos nas granjas e acomete também pessoas, né, o H5N1, ele é uma coisa assim, é o terror, né, dos cientistas pensando aí no futuro, tá? Em 2003, né, todos sabemos que houve um surto bastante importante da SARS-CoV-1, tá? Com uma letalidade em torno de 10%, e até então não se conhecia muito bem a origem, né, de onde teria vindo esse vírus. Depois se descobriu de onde eles vieram, né, esse vírus, na verdade, veio dos morcegos. E 10% dos morcegos capturados na região de Hong Kong têm vírus semelhantes ao SARS nas secreções e nas fezes, tá? Então, os morcegos, eles são reservatórios importantes, né, para essas doenças. No final desse
desse capítulo, ele coloca a possibilidade de uma nova epidemia por algum vírus semelhante ao de 2003 é considerável e virá provavelmente dos morcegos, né? Por isso que eu falo que é profético, tá? Então, os morcegos, eles têm esse papel muito relevante quando você fala de doenças humanas. Nesse artigo, né, de abril desse ano, o pessoal aqui de Rio Claro publicou uma matéria muito interessante sobre o papel dos morcegos, né, nessa questão, nessas viroses todas, e provavelmente isso está muito associado ao hábito de voar e à eficiência no voo que eles têm, porque eles têm um metabolismo muito acelerado para dar conta disso. Eles se infectam muito rapidamente, né, a disseminação desses vírus no corpo deles é muito rápido, mas por outro lado, a resposta imune deles é muito mais eficiente do que qualquer outro vertebrado. Então, eles são portadores, mas eles não adoecem, tá? E eles têm papel importante em todas essas doenças transmitidas por vírus, o Marburg, o Ebola, o Hendra, o Nipah, a MERS, o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, são etapas importantes desse processo de desenvolvimento do vírus, né, a partir do momento que ele está na natureza, em equilíbrio, nas suas populações naturais, ali nos morcegos, eles passam a transitar em populações intermediárias de outros vertebrados, e daí, então, atingem a população humana. Então, nesse processo, isso daqui é o que está documentado. A gente pode fazer uma prospecção para aquilo que a gente não conhece, para aquilo que está lá, né, estocado, reservado em equilíbrio nas nossas florestas, e essas florestas que são depois degradadas para a utilização como para pastagem. Aproximadamente 1/3 da área territorial, né, continental do planeta, ela serve como pastagem. São pastagens, né, de uso, muitas vezes, pastagens bem degradadas. Só na Amazônia, né, mais recentemente, aí a partir de 2018, 70% da área desmatada é usada para pastagem. Tá? Uma pastagem de baixa qualidade, que perde rapidamente, né, a sua fertilidade, logo se transformam em áreas improdutivas, com vossorocas imensas, assoreando corpos d'água, né, e por outro lado, colocando em contato, muito próximo, todo um pool, né, de espécies, de potenciais agentes causadores de doenças em contato com esses animais, que por sua vez terão contato com humanos. Então hoje nós estamos pagando provavelmente um preço bastante alto por desmatamento, por não olhar com cuidado como esses animais são criados. Aqui eu vou tangenciar um pouco a questão do veganismo, né, por conta desse foco aqui, mas eu deixo aqui uma pergunta, né, para a gente pensar a respeito do nosso papel, né, com os nossos hábitos, na nossa sociedade. Estará a próxima doença de multidão pandêmica, com essas características, né, conectada ao que nós consumimos, isso sendo mediado pela devastação das áreas naturais? Ou seja, a gente vai, né, ter aí uma nova constatação dessas previsões que os cientistas vêm alertando há tanto tempo, e na verdade a gente não precisa, se não quiser, não precisa nem prestar muita atenção nos cientistas, mas se a gente prestar atenção na ficção científica, a ficção ela está retratando muito bem a realidade, né? Prova disso são esses filmes que a gente vem acompanhando aí, são até meio apocalípticos, mas se a gente vivesse num filme, a gente viveria no filme Contágio, né? É o mais claro, assim, para demonstrar todo o nosso rol de ações, o quanto que o que a gente faz impacta a nós mesmos, sem todo esse contexto de impacto aos outros seres vivos desse planeta, né? Mas a gente está pagando um preço por conta disso, né? Por conta de todo o nosso descaso com relação, e desprezo mesmo, né? Com relação aos organismos que coabitam esse planeta com a gente.
tá? Meu recado era esse, um recado mais curtinho, para a gente pensar um pouco a respeito dessas questões, ok? Camila, não te ouço. Tava com o microfone mutado, desculpa, gente. Professora, muito obrigada pelo seu tempo aqui disposto a conversar conosco. Muito importante, tá? Ter essa visão biológica do que o consumo de carne pode trazer, né? Principalmente de animais selvagens, como a gente viu na sua apresentação. Então, eu agradeço novamente, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá. Eu vou reforçar a nossa parceria com a Vila Lua. O Instagram tá aí na tela, tá, meninas? E vim dizer que qual é a surpresinha? Como eu disse, é uma loja regional aqui de Rio Preto, assim. E quem estiver assistindo vai ter 10% de desconto em qualquer produto até o dia 22 de agosto. Então, quem estiver aqui na live, é só correr aqui no Instagram das meninas e dizer: estava na live do CAB e do PACA, e se você quiser consumir alguma coisa, você terá 10% de desconto. Gente, eu acho muito importante a gente se permitir a conhecer novas coisas e experimentar, conhecer, diferenciar o nosso paladar. Então, essa parceria foi muito importante para a gente, eu espero que vocês conheçam, tá? Então, até o dia 22 de agosto, todo mundo que está aqui assistindo tem 10% de desconto, tá bom? É isso, muito obrigada, meninas da Vila Lua, que vieram falar com a gente. Pessoal, nós tivemos bastante perguntas no chat, né? E para não alongar muito, nós separamos algumas que são mais gerais. Mas as pessoas que perguntaram, acesse as nossas redes sociais, porque elas serão respondidas lá. Tudo bem, palestrantes? A gente conversa com vocês para responder essas perguntas e aí a gente vai postando nas nossas redes sociais. O Instagram do CAB é esse, CAB-Bilce, @CAB-Bilce, e o Facebook é Centro Acadêmico de Biologia, 3 de setembro. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou passar a palavra para minha amiga Rebeca, que irá trazer alguns comentários aqui, alguns comentários não, as perguntas para vocês, ok? É isso, pessoal. Rebeca, tudo pronto aí, amiga? Veganismo estrategista. Rê, começa de novo, porque cortou. Ai, desculpa. Boa noite, gente. A primeira pergunta é do Júlio César. Foi uma pergunta feita em relação à fala do veganismo estrategista. Ele pergunta assim: isso é um dado? Você disse que não diminui o consumo de carne. Onde há esse dado? Se já há um aumento pressuposto do consumo de carne por variadas questões econômicas, como saber se esse aumento já esperado não é uma maquiagem para essas conclusões de que não diminuiu o consumo? Marina, eu acho que essa pergunta foi mais direcionada para você, amiga. Sim, vamos lá. Existem dados, eu não coloquei nas referências, mas eu posso procurar e passar para as meninas colocarem no Instagram. O que eu quis dizer com essa fala, Júlio César, eu vi a sua pergunta e se não tivesse sido escolhida, eu iria puxar esse assunto. O que eu quis dizer é que esse não é o foco dessas empresas. Talvez, pela rapidez da minha fala, eu não tenha conseguido explicar isso direito. Mas esse não é o foco dessas empresas, até porque a gente tem que entender que essas multinacionais, a JBS, por exemplo, né, elas funcionam por acordos, por subsídios, elas têm ligação com a bancada ruralista, né, então não há um interesse, a gente pode perceber isso, que não há um interesse de veganizar a empresa. Eu acho que isso é algo seria algo inocente da nossa parte acreditar, entendendo o cenário político brasileiro, entendendo as relações com bancada ruralista, os subsídios que a gente tem para a agropecuária, seria uma inocência da nossa parte pensar que essas grandes empresas vão veganizar e vão pautar a questão animal. Até porque lucra-se muito com a exploração animal e com o abate de animais, né? O que eu queria, depois eu vou trazer as referências sobre isso, mas
eu entendo que na minha fala talvez é uma questão muito delicada, eu ficaria uma live inteira aqui falando só sobre essa questão de veganismo estratégico, porque eu entendo que isso é delicado. Eu queria dizer que isso não é um ataque, isso não é uma crítica pessoal ao indivíduo que consome, que venha consumir um produto desses uma vez ou outra. Eu não consumo, eu indivíduo, eu Marina, não consumo porque eu não acredito. Isso não quer dizer que eu não consuma também produtos industrializados, não é uma visão pura, assim, no sentido de, eu sou vegana, eu só vou comer vegetais, eu só vou comer coisa saudável. Não é isso também, caso tenha ficado essa visão. Eu consumo, posso consumir de vez em quando algum produto industrializado de empresas menores, de empresas que não têm esse impacto ambiental, que não têm essa cadeia produtiva dos trabalhadores, que eu tentei mostrar uma parte, e de empresas veganas, né? Então, não é contra produtos industrializados, ou imitações, sorvetes e tudo mais, mas sim em relação a essa cadeia, toda essa cadeia produtiva, essa cadeia exploratória, uma vez que a gente entende, como eu falei, que o veganismo é interseccional nesse ponto dos trabalhadores também. Então, a gente pode pesquisar e ver o tanto de denúncia, o tanto de ligação com trabalho análogo à escravidão, por exemplo, que a gente tem em fazendas industriais relacionadas à agropecuária, e a JBS, essas indústrias que estão aí ligadas, né, a Sadia, a Seara, que foi a Unilever, que foram alguns produtos que eu mostrei, como elas estão ligadas com essas outras interseccionalidades do trabalho. Tem alguns outros pontos que eu não entrei, porque não dá tempo de falar sobre tudo isso, mas a gente tem, por exemplo, relação com desmatamento, expropriação de terras indígenas. A gente vai ter toda uma questão envolvida, diretamente envolvida com essas indústrias, que, no meu ponto de vista, no veganismo que eu acredito, não tem a ver com a abolição da exploração animal e muito menos também da exploração humana. Está tudo muito interligado. Então, para mim, essas indústrias, elas não estão alinhadas com o veganismo, tá? Mas, novamente, eu quero dizer, isso não é uma crítica ao indivíduo. E aqui, eu sei que tem uma discussão muito calorosa na internet, em grupos de veganismo, a gente vê muito isso, uma galera até perdendo tempo, assim, de ficar discutindo com a pessoa, né? Às vezes a pessoa tá lá, ela posta que ela achou um sorvete, por exemplo, de uma dessas empresas. A pessoa, ela tá feliz porque ela achou, ela tá compartilhando com um grupo de veganos, e uma galera vai lá para criticar o indivíduo, para falar, você não é vegana porque você está consumindo isso. Não é isso que eu estou falando, tá? Por favor, entendam isso. Ninguém aqui está querendo tirar a carteirinha de vegano, existe essa coisa dentro do movimento também, de falar quem é vegano puro e quem não é nada disso, tá? É uma crítica, a gente tentar trazer a noção de que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que tornar essa discussão acessível, e não é por meio de produtos industrializados, ultraprocessados, que não são saudáveis, que são caros, que não são acessíveis, que a gente vai conseguir o que a gente quer com o movimento. Eu só vou trazer um exemplo rapidinho, é a mesma coisa assim com outros movimentos sociais. Assim, o capitalismo, ele coopta os movimentos sociais, né? Então, no feminismo, a gente vai ter marcas se apropriando disso, sem trazer uma discussão também, né? Trazendo roupinhas go girl, e esse tipo de coisa, sem trazer só para lucrar, né? Sem trazer uma discussão. Então, com o veganismo, isso também acontece, assim como acontece com outras lutas, e o que a gente quer é só trazer para o centro de novo e questionar o que está posto aí. Não sei se eu respondi, mas em relação aos dados, eu vou pesquisar e vou colocar as referências para as meninas colocarem no Instagram. Muito obrigada, Má. Rê, pode passar para a próxima pergunta. A segunda é da Bianca Barbosa. Ela diz assim: gostaria que comentassem, na perspectiva da interseccionalidade das lutas, como a luta pelo veganismo está associada não apenas à luta contra o capitalismo e ao patriarcado, mas também ao racismo. Tendo em vista que estamos sob as bases de um país neocolonialista e racista, e que a maior parte da população que sofre com insegurança alimentar e desnutrição é negra, e a maior explorada pelo latifúndio. Antes das convidadas responderem, está aberto às 3, tá? Se quiserem responder, fiquem à vontade. Tá, e quer falar alguma coisa, amigo?
Bom, eu posso começar, eu vou puxar então. Eu tinha anotado aqui também essa questão. Como eu falei, existem muitas interseccionalidades e por conta do tempo não dá para a gente focar em tudo, né? Então eu acabei focando no meu lugar de fala como mulher. Mas em relação até a esse livro que eu comentei, A Política Sexual da Carne, tem uma parte do livro, um capítulo do livro que se chama A Política Racial da Carne. Então ele vai trazer também historicamente dados de como essa relação de uma perspectiva histórica, ela também da carne como sendo vista como um alimento de homem e de branco, né? Porque ela era vista como um símbolo de poder e antigamente a carne ela era muito mais cara e inacessível do que ela é hoje em dia por conta de todos os subsídios que a gente tem, né? Hoje a carne é mais barata, mas antigamente, por exemplo, o homem ele comia carne, né? E o que sobrava ia para a mulher, ia para os filhos, depois para a mulher, e o que sobrava, né, geralmente não sobrava, ia, por exemplo, para os escravos, né, que majoritariamente eles consumiam vegetais, porque a carne era algo inacessível. E aí, isso é uma perspectiva histórica desse poder, de essa relação de poder, mas hoje, o que eu queria dizer é que o que a gente tem que pensar nessa conjuntura social é que nós sabemos que a maioria da população periférica, por exemplo, é negra. E aí a gente vê o consumo de carne como uma ascensão social, né? A sociedade vê o consumo de carne como uma ascensão social por conta de todo esse histórico relacionado ao poder. Então, quando uma família periférica, por exemplo, tem acesso à carne, isso é algo a ser comemorado, né? Porque conseguimos chegar lá, né? Ter um carrinho de compras cheio de carne. Mas o que a gente tenta trazer como discussão no movimento, existem diversas outras discussões, mas eu acho que não é meu lugar de fala, então eu vou colocar, acho que a Tainara já colocou diversos Instagrams de pessoas pretas, veganas, que falam sobre isso, periféricas, então aconselho vocês seguirem, a gente pode colocar especificamente aqui, mas o que eu queria trazer para a gente refletir é que carne que chega a essas pessoas pretas e periféricas. Né? Vai ser essa carne ultraprocessada, salsicha, uma carne de terceira. Então, essas carnes que chegam a essa população e que são vistas como algo de poder, na verdade, em um primeiro momento, ela não é tão acessível assim, se a gente comparar em relação a nutrientes, a Tainara pode falar isso, né? Mas em relação a preço, se a gente pensar 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão, né? O que é mais viável economicamente, o que ela, em relação a nutrientes. E em relação à qualidade dessa carne, a gente precisa pensar se essa população ela acaba ficando mais exposta ao pior que tem, né? O que sobra da indústria, porque é a carne mais barata. Né? Então, isso também são dados, e eu vou fechar minha fala aqui, se a Tainara quiser comentar mais alguma coisa. Pessoal, eu só vou pontuar algo que eu achei muito interessante na fala da Marina, assim, na verdade, agregar, somar, que foi o Júlio que perguntou, e já puxando o gancho da questão racial, é que quando a gente tem grandes empresas multinacionais disponibilizando produtos para a população, às vezes a gente pode pensar, e a gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento, de que está deixando acessível, né? Ah, eu vou no mercado e encontro, né, um produto à base de vegetais. E aí eu coloco para vocês, acessível para quem? Porque às vezes o produto ele não é barato. E que produto é esse? Porque às vezes você pega a embalagem, é a base de vegetais, tem 15 ingredientes nesse produto. É um produto ultraprocessado, que vegetal que tem? Que às vezes você não consegue identificar o vegetal que está ali. Então, é necessário, sim, a gente ter um pensamento crítico. A gente não está aqui para ficar apontando o dedo e falando o que é certo ou o que é errado, mas também a gente entende que quando existe o privilégio da escolha, a gente precisa sim parar e refletir sobre o nosso consumo. E a questão racial realmente está intimamente ligada a isso, porque a gente está falando de opressões, inclusive. São opressões diferentes, a gente não pode dizer que está tudo no mesmo nível, e também não é o meu lugar, né? Assim, eu não sou negra, não sou preta, mas a gente tem Instagrams aí com pessoas que são e falam sobre isso. Então, o livro A Política Sexual da Carne traz muito essa relação também.
Se vocês puderem ler o livro, como a professora disse sobre o livro Pandemias, a política sexual da carne é essencial. Se puder ler todo dia, a gente está lendo todo dia, porque faz muito sentido. Nesse assunto aí, eu só queria complementar uma questão interessante, até ligada com uma outra pergunta que apareceu aí sobre a produção de grãos, né? A gente é dominado por megacorporações em todos os sentidos. E quando a gente fala também na produção de grãos, esses grãos são commodities. Eles vão alimentar porcos lá em outros continentes, né? E o que nos sobra aqui? Nos sobra uma situação de que você precisaria mobilizar produção agrícola local, né, para subsidiar populações que são menos favorecidas. Então, isso pode ser aplicado na forma de pequenos produtores, de áreas produtivas urbanas, né? E, na verdade, se a gente faz um retrospecto, assim, né, na nossa infância, que eu sou da década de 70, consumir carne naquela década era realmente uma coisa só para quem realmente tinha um pouco mais de poder, né, aquisitivo. E fazia muito parte da nossa rotina, né, do bairro, assim, o consumo de vegetais. E é o que a Marina falou, né, isso foi sendo substituído por uma carne e proteína animal de péssima qualidade, que não colabora com nada. Aliás, muito pelo contrário, né? Cheio de produtos contaminantes e que vão piorar muito mais do que ajudar. Então, nesse sentido, eu acho que as mobilizações, ainda que muito escassas, mas a produção local, ela seria determinante para a gente começar a incentivar um pouco mais, né, e mudar um pouco os hábitos. Eu também, fazendo um paralelo na questão da pandemia, fugindo um pouco da pergunta da Bianca, eu vejo, né, o mundo inteiro caiu em cima da China, porque a China come animais, porque não sei o que, baixou-se um decreto. Está proibido o consumo de animais silvestres. Se isso está sendo fiscalizado e levado à prática, é outra história, né? Mas às vezes você também precisa ter coisas que vêm de cima para baixo, no sentido, ó, acabou, chega, né? Não vai acontecer isso com o consumo de carne aqui, mas talvez aqui seja mais um efeito de baixo para cima, né? A população se organizando a partir de iniciativas locais, para produção local. Então, esse pode ser um caminho interessante. Posso só pegar um link aqui no que a professora Lilian colocou, que também não coube na minha apresentação, sobre a questão da xenofobia, né? Eu ia comentar isso na parte que eu falo sobre especismo, porque eu comentei que a nossa sociedade aqui no Ocidente é comum a gente comer certos tipos de animais e não comer outros, e aí a gente tem essa ótica, a gente olha para outras culturas, por exemplo, né? Em alguns lugares da China, por exemplo, em que é tradicional comer carne de cachorro ou outros animais silvestres, que para nós é muito estranho, né, como cultura e como sociedade, e a gente olha para esses países e a gente fala, nossa, eles são malucos, eles são radicais, eles são monstruosos, né, porque eles comem cachorro, porque eles comem comem morcego, comem outros animais que a gente não está acostumado. E aí, existe, claro, a xenofobia muito nítida, mas também existe a questão especista, porque enquanto a gente está falando isso, a gente está comendo um porco, né? A gente está comendo um pedaço de porco, ou a gente está comendo um frango, e que também, como a professora já colocou na fala dela, que também estão associados com diversas outras doenças que podem vir a acontecer também, inclusive com foco aqui no Brasil, por que não, né? Então, o foco das doenças ele pode estar em qualquer lugar agora mesmo, né, acontecendo, né, nessas fazendas industriais. Então, só queria colocar essa ótica também, que é a questão da xenofobia e essa questão do especismo também. É claro que acho que já ficou claro que eu sou completamente contra comer qualquer tipo de animal numa sociedade e para quem tem privilégio de escolher, né, mas só queria colocar esse ponto. Obrigada.
A próxima é do Iago. Boa noite. Eu gostaria de saber o posicionamento de vocês quanto ao consumo de insumos, especialmente grãos, vindo da indústria agrária, porque o impacto ambiental é enorme. Basicamente, como ser vegano e evitar apoiar os latifúndios nos dias de hoje, porque para mim esse é um dos aspectos mais importantes da causa. Eu vou dar uma complementada. Eu já comecei, eu tinha visto a pergunta dele aqui nos comentários, e eu acho que o que a gente conhece sobre produção, esse tipo de produção é uma produção que não é para alimentar pessoas, né? É uma produção para alimentar outros animais, né, criadouros, fazer ração. Então, assim, é uma produção que degrada, que consome água, e aí isso vai ser processado para virar ração, para alimentar animais. Então, assim, quando você pensa do ponto de vista de ecossistêmico, de transformação de matéria e circulação da energia, é um sistema que não se sustenta, né? Ele é altamente com perdas aí importantes, né? Um negócio absurdo. Mas nesse sentido, né? Eu acho que o consumo para você alimentar pessoas, esse modelo ele tem que ser pulverizado, no sentido de você colocar isso numa escala de produção próxima ao consumo, ao local do consumo, para que você não tenha também deslocamento, para que você não contribua com mais emissões, né, que vão comprometer a qualidade do planeta em termos climáticos. Então, as nossas ações, elas estão todas conectadas, não tem como. A gente vive numa rede, isso é uma rede. Quem não percebeu ainda que nós vivemos numa rede, sinceramente, não tem o que fazer, né, com essas pessoas. Tá na hora de perceber, né? Né? É tanta gente falando disso. Sim. Eu queria só também complementar, na verdade, concordar com a fala da professora, porque a maior parte desses grãos são utilizados para a alimentação do gado. Então, na verdade, quando você está comendo carne, você está utilizando também, né, fomentando essa monocultura, por exemplo, de soja, né, que vai virar principalmente ração para gado e vai ser vendida para o exterior e não é para consumo interno. Então, a maior parte da produção para consumo interno, ela vem de pequenos produtores. Mas outro ponto que eu queria falar é o seguinte: veganismo não é sobre ser perfeito, tá? Até porque não é sobre a gente. Então, é você tentar diminuir o seu impacto, tendo em vista que a gente mora numa sociedade, né, nós aqui, classe média, que tem acesso à internet, que tem poder de compra, de escolha, que a gente pode ir no mercado e escolher comprar uma carne ou comprar 1 quilo de feijão, de grão de bico, de lentilha, né, outros tipos de proteína. E aí a gente analisar entre essas opções que a gente tem, porque também não dá para viver de luz, né, isso é um outro mito, as pessoas acham que a gente vive comendo alface, que a gente vive de luz, também não dá para viver assim. Então é você analisar o que você tem, a sua realidade, a carne e 1 quilo de feijão, qual que é o impacto maior nisso, baseado nos dados e a fala da professora só para complementar isso. Então, é sobre isso, é sobre a gente basear nossas escolhas no menor impacto que tem, colocando em pauta a exploração animal. Não é sobre ser perfeito, eu sei que não dá, né, para a gente não estar dentro desse sistema capitalista, porque a gente, infelizmente, é a realidade, mas a gente tentar, por exemplo, se você consegue apoiar pequenos produtores, se você, por exemplo, na Unesp tinha as feirinhas do MST, né, então ter esses contatos, ter contatos com feiras orgânicas, com lugares orgânicos, com produtores locais, isso é ótimo, se você tem esse poder de escolha. Mas veganismo não é sobre ser perfeito, é sobre diminuição de danos e o que a gente pode fazer em relação a essas escolhas palpáveis. A próxima pergunta, infelizmente, vai ter que ser a última, por causa do tempo que já está se estendendo, é da Daniele Siqueira. Foi feita durante a fala da Tainara.
Ela quer saber sobre o alto consumo de soja e a sua relação hormonal. Então, Daniele, né? Enfim, me desculpa se eu errei. Tem um documentário chamado The Game Changers. Nele, eles abordam a questão do consumo de soja, que não é algo nocivo, e a gente precisa entender um pouco esse consumo, né? Porque a gente consome soja em vários alimentos, assim, grande parte dos alimentos industrializados tem soja enquanto ingrediente na sua composição. E eu acho que o que a gente precisa tentar ter um olhar mais crítico é da onde essa soja vem. E eu acho muito perigoso, ou não perigoso, mas assim, é contraditório as pessoas que chegam em mim e falam, nossa, mas e aí, o consumo de soja não vai deixar teu organismo mal por conta de uma questão hormonal? E aí eu falo assim, gente, mas esse pessoal que está me perguntando isso consome carne de animal que come soja, né? Então, assim, acaba consumindo soja também, né? Porque essa carne, ela vem da soja, o animal se alimenta de soja. Então, eu acho que se for possível comer um alimento orgânico, ótimo, mas a gente entende que às vezes isso não é acessível, então tá tudo bem também, né? Porque lembrando, retomando um pouco o que a Marina falou, o veganismo não é só sobre a gente, é sobre os animais não humanos e, como consequência, em relação aos animais humanos também. Porque não é sobre a gente, mas é a gente que pratica, então é sobre a gente também, não tem como a gente sair, né? Mas colocando numa balança os prós e os contras de se consumir soja, de acordo com as pesquisas que a gente tem, não que se nivelam, mas que os benefícios do consumo de soja, eles são maiores do que os efeitos nocivos. Então, tá tudo bem comer soja. É se atentar e procurar, sim, ter uma alimentação variada, diversificada. Se puder consumir do produtor local, ótimo. Consumindo frutas, verduras, legumes da época, maravilhoso. Então, assim, não é uma coisa, né? E entender também algo que assim, é uma questão nutricional até. Qualquer alimento de forma exagerada vai fazer mal. Se você pegar e tomar 10 litros de água, você vai morrer. Então, e a água é essencial para o nosso corpo. Então, assim, é tentar manter esse equilíbrio, né? Diversificar e variar e seguir. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos e a presença das convidadas. Infelizmente, essa foi a nossa última pergunta, porque nós já estamos fechando quase em 2 horas de live. Mas lembrando que as outras perguntas que foram feitas serão respondidas, ok? Estarão disponíveis nas redes sociais do Centro Acadêmico de Biologia, que está aí embaixo, @cabebilce, @cabebilce. Tanto no Instagram quanto no Facebook, procurem pela gente, o pessoal que fez perguntas e acabaram não sendo respondidas aqui. Mas gostaria de encerrar o nosso bate-papo por agora. Eu agradeço muito a Marina, agradeço muito a Tainara e a professora Lilian. Foi extremamente enriquecedor para abrir os nossos olhos, para a gente perceber toda a questão que tem atrás daquele pedaço de bife no nosso prato, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e a disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada mesmo, gente. Um beijo, muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Parabéns pela organização. Obrigada às Obrigada, meninas. professora. Obrigada. Tchau, tá.